Ó, a verdade é o seguinte, a maioria dos profissionais, principalmente na construção civil, eles perdem muito tempo com atividades que poderiam ser automatizadas aí e eles estão sofrendo ainda, gastando energia, preenchendo relatório, alimentando diário de obra, preenchendo informações dentro de um sistema que, se tivesse bem conectado, bem estruturado, estaria fazendo isso de forma automática, né? E quando se gasta muito energia fazendo aquilo que poderia ser automatizado, você deixa de liderar, você deixa de pensar de forma estratégica, deixa de resolver conflitos e tomar decisões importantes dentro do seu canteiro de obra ou dentro de uma outra atividade que você esteja executando, seja um escritório ou um outro segmento. Eu sei que você não foi formado para ser um robô de obra, né? Mas você tem que tomar muito cuidado, porque talvez você esteja fazendo exatamente como um robozinho faz, tá acompanhando aquelas tarefas de forma repetida. Chego na obra, preencho o relatório, dou uma volta, subo e preencho mais relatório. Daqui a pouco tento dar uma volta, não consigo, atendo telefone, atendo computador, fornecedor, e só, seu dia vira uma bagunça. No final do dia, a sensação que você tem é que você não fez nada, você está no modo automático. A grande ironia é que, mesmo você agindo como um robozinho pré-programado, você pode ser substituído por um robô de verdade. Mas como assim ser substituído por um robô de verdade, Robert? Você já vem falando há algum tempo que a gente não vai ser substituído, Quando a gente fala ser substituído por um robô de verdade, é um robô diferenciado, né? Que faz uso da inteligência artificial. Ele vem com uma super máquina. Mas será que é o robô físico que ele vai chegar lá, sentar no seu escritório e tomar uma decisão? Nem para tanto neste momento. No futuro, quem sabe, né? Mas hoje, a chance de você perder o seu cargo de liderança, seu cargo administrativo, por não estar utilizando da forma adequada a inteligência artificial, ela se torna real a cada dia. Eu brinco, né? Esses últimos tempos, a gente sempre fala, ó, você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Você vai ser substituído se você não souber usar a inteligência artificial. E essa é uma grande verdade. Pensa, não tem necessidade nenhuma mais, gente. Vocês ficar organizando cronograma, interpretando o contrato, faz rascunho de ata, prepara material para reunião, analisa relatório, tudo isso de forma manual. Hoje você pode utilizar a inteligência artificial para facilitar a sua vida. Planilhas são importantes? Muito. Eu uso planilha todos os dias. Eu uso software todos os dias. Só que todos eles estão conectados a uma inteligência artificial que me ajuda muito, facilita muito o meu tempo. Coisas que eu gastava 1 hora para poder fazer, eu faço em 4, 5 minutos, se não for mais rápido. Por quê? Porque a análise, o processamento de algumas informações que, detalhe, já estão programados no meu robô, né? A minha inteligência artificial, ele tem nome, ele tem algumas funções pré-definidas, então já está programado. Então, quando eu peço para ele fazer uma análise, ele já tem uma resposta muito mais rápida do que a maioria das inteligências artificiais que a galera utiliza. E por que a gente está falando disso, né? Uma continuação do primeiro vídeo sobre inteligência artificial, sobre a guerra que está acontecendo neste momento. Se você está assistindo esse vídeo em 2005, em junho de 2025, você está sabendo do que está acontecendo. Se for mais para frente, você pesquisa, volta lá nessa data para você saber o que aconteceu. Eu vou dar um spoiler aqui, hein? O Irã meteu fogo nos Estados Unidos, cara. Pois é. E aí, o que a gente vem falando? Se não assistiu, assiste o primeiro vídeo. No resumo pode ser que a gente tenha agora uma nova escalada de guerra e automaticamente a gente tem uma nova escalada de tecnologia. E a inteligência artificial vai ser a grande bola da vez. Ela já está sendo muito utilizada na parte de guerra e a grande pergunta que a gente faz é por que a gente não está utilizando dentro do nosso trabalho? Porque daqui a uns dias, com as atualizações que vai vir, a gente vai começar a perder espaço para aqueles que dominam essa área. E é importante você dominar. E para quem assistiu a primeira aula, está aqui na segunda, justamente está aqui para entender e aprender. Como que a inteligência artificial ela pode nos ajudar? Rapidamente, aquela pausadinha para tomar uma água. Bora. Ó, vamos lá de fato. Como que a inteligência artificial pode nos ajudar? Imagina só que hoje você faz uma atividade no canteiro de obra, vamos imaginar um cronograma. Você precisa um orçamento. Você precisa pegar uma informação, o cara chega para você e fala assim, ó, eu quero fazer um orçamento de uma residência de 65 metros quadrados. Você fala, pô, bacana. E aí, é térreo, não é?
Ó, eu quero uma térreo, eu quero ela com tantos cômodos, com tantos metros, e aí você já começa a coletar aquelas informações do bate-papo com o cliente. E aí tudo normal. Você tem as informações do cliente, você vai começar a orçar. Primeira coisa que você faz, né, é ir lá, pegar, escolher um modelinho conforme ele falou, começa a dimensionar. Se a sua cabeça não estiver fresca, você vai ter que entender. Ele falou, pô, 65 metros, mas o cara me pediu um exemplo exagerado, tá? Mas ele me pediu ali, pô, 20 metros de quarto, não cabe, tá desproporcional. Ou ele me pediu um banheiro de 5 metros, pô, não vai caber na casa. Mas você vai lá olhar na norma para verificar se realmente eu posso fazer, existe um limite mínimo, vou inverter. Uma vez o cara falou para você assim, ó, eu quero um banheiro de 1,5 m por 1,5 m. Será que a norma permite a gente executar? Então a gente já perde algum tempo, se não tiver fresco na sua cabeça, interpretar a norma. Depois disso, você vai lá para os cálculos. Se você tiver uma planilha que já vai te ajudar muito, mas se não tiver, você começa a pegar a calculadora, fazer um monte de conta. Quantos de tijolo que eu preciso aqui? Quantos metros de acabamento? Ó, orçamento, por mais que você já tenha um checklist de como que funciona e alguma EAP, que é a estrutura analítica do projeto, já pré-definido, você tem que fazer linha a linha. Mesmo você tendo, demora pra caramba, porque você tem que preencher. Ali eu falo para você que no processo, dentro de você pegar, se você pegar só no dia para fazer, contendo muita informação, tá? Se você pegar para poder fazer esse orçamento, você vai gastar, na melhor das hipóteses, um dia inteiro coletando informações, verificando preço, verificando quantidade, fazendo lista, depois enviando para alguém para poder orçar. Tudo isso demanda tempo. Vamos fechar essa atividade só dentro do escritório, dentro da sua mesa. Então, você está lá levantando tempo, levantando processo, vendo quantos materiais você vai precisar. Ó, se você não tiver um sistema e for fazer manual, é pelo menos um dia, tá? Para fazer bem feito. Com os parâmetros definidos, com a sua inteligência artificial bem desenhada, bem estruturada, você tem essas informações em questão de minutos. Como assim, Robert? Hoje eu tenho um robô, eu vou mostrar para vocês em uma das aulas como que eu uso ele, que ele me dá um orçamento de uma casa, ou do que eu pedi. Ele em 5 minutos ele me dá muita informação, me dá relatório, relatório quantitativo, quanto que eu vou utilizar de material, posso pedir para ele instrução de trabalho para poder me falar o que eu preciso executar, como que ele vai ser executado, ele me dá a EAP, qual que é a estrutura, o passo a passo que eu preciso fazer, e se eu precisar ainda, ele me gera um cronograma. Isso daí em 5 minutos. Então, o que você levaria um dia, hoje, um chat bem estruturado faz em 5 minutos. Robert, ele é 100% preciso? Sim. Se você parametrizar ele da maneira correta, ele vai te dar a informação com precisão. É claro que no começo, como você está programando, fazendo todas as informações, você sempre vai checar. Na verdade, o bom é você sempre estar checando, sempre validando algumas informações. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela trabalha conforme a informação que você insere nela. Então, se no meio desse aplicativo, desse chat personalizado que você fez, você permite alguma abertura, você está trabalhando tudo em base da norma, mas para esse serviço em si, você permitir uma abertura, pode ser que ela entenda, se você não deixar muito claro para ela que ela não pode fugir da norma, que aquela exceção pode se virar regra, tá? Então isso é muito importante frisar aqui, que o chat, ele nada mais é do que um assistente bem treinado. E como todos que a gente treina humano, eles começam a copiar alguns padrões. Então, se você é aquele cara que ensina o seu colaborador a fazer gatos, e você ensinar o chat a fazer gatos, você pode ter certeza que ele vai executar da maneira que você ensinou ele. Mas voltando ao principal, que é a facilidade, gente, em 5 minutos, o que você ia fazer em um dia, você leva 5 minutos. Ah, eu não acredito. Não acredita? Faz um teste. Abre o seu chat GPT aí e pede para ele fazer alguma atividade que você já faz. Aí você começa a monitorar, fala, caramba, meu, eu levava 1 hora para fazer um relatório, eu apliquei as informações para ele, ele fez para mim em 2 minutos. É o que vai acontecer. Ele tem uma capacidade de processar informação muito alta. Imagina, você ia precisar, dentro do orçamento, tá? Eu quero ter uma ideia de custo, ideia de tempo. Você ia precisar ligar para 3, 4 pessoas. Se você não tivesse uma tabela das suas atividades, com o seu preço, tempo de execução de serviço,
Você ia ter que ligar para 3, 4 pessoas para poder orçar. Quanto tempo você leva para poder fazer essa atividade? Qual que é o custo médio que está aí? Quanto que vai ficar de mão de obra? Você imagina ele bem programado, ele entrando no site do Sinap, pegando informação ali do TCPO, você pode programar lá, inserir informações para ele, tabelas para ele poder fazer a leitura, e ele te retornar com toda essa informação em coisa de minutos. Entendeu? Olha só que doideira, que você ia gastar talvez 4 horas só ligando para um para o outro, pegar informação de tempos e quantidade, ele já te dá essa informação aí, assim, ó, estralado o dedo. Então faz o teste para você ter uma ideia do que ele pode te oferecer de solução. E aí você vai perceber que mesmo você não conhecendo, não colocando as informações da maneira correta, ele já avançou a sua atividade do seu dia a dia aí em horas. Agora imagina você colocando o prompt certo. O prompt são comandos, tá? Toda vez que a gente fala de chat GPT ou um outro tipo de chat, a gente fala que o comando ele vem através de um prompt. E esse prompt ele precisa ser bem estruturado, porque se você pedir para ele simplesmente para ele fazer um orçamento para você, ele vai te responder muito próximo daquilo que você realmente precisa. Mas se você colocar algumas travas, alguns detalhes, ele vai te dar um orçamento mais preciso. Por que eu te falo isso? Se você falar para ele te fazer, e você pode fazer agora aí no seu chat, pede para ele orçar para você 1 metro de parede de alvenaria, com bloco de concreto. Ele vai te dar um padrão. O chat ele já tem um padrão estabelecido por ele de dimensionamento de um bloco. Então ele vai falar para você que vai gastar tantos blocos por metro quadrado. Aí você vai lá e faz a mesma pergunta, só que você fala para ele, ó, eu gostaria que você fizesse o cálculo de quantos blocos ou quantos tijolos de X, de 9 por 9 por 19 eu vou gastar numa parede de 1 metro. Aí em cima dessa informação que você passou, ele vai fazer o cálculo. Você pode pedir para ele fazer o cálculo de massa, para ele fazer o cálculo de tempo. Tudo isso, quanto mais informações você inserir, mais informação ele te retorna. Senão ele vem com uma informação padrão, tá? E aí você pode se confundir um pouquinho. Então o que eu quero passar para você nessa aula? Você precisa entender como que funciona o chat. Qual que é a cabeça dele? Como que ele processa essas informações? O chat, ele realmente, a gente fala assim, ele é inteligente ao ponto dele fazer as coisas sozinho? Não, ele não é, ele não tem essa capacidade ainda. Ele vai replicar aquilo que você solicitar. A diferença é que talvez se você olhar para o espelho e falar assim, eu gostaria de saber como que faz um foguete voar. Se você fechar o olho e ficar toda hora foguete, 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 não vai acontecer nada se você não estudou, se você não conheceu. Se você chegar para o chat e perguntar para ele, chat, como que o foguete voa? Aí ele vai te falar, olha, o mecanismo assim, 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 assado, ele vai te dando o passo a passo, porque ele tem essa informação. Só que ele só vai usar se você solicitar. Então você precisa falar para ele, né? A mesma coisa é se você falar para ele assim, eu quero falar sobre foguetes. Ok, mas o que você quer falar sobre foguete? Você quer falar para ele sobre como que constrói, como que é o lançamento dele, qual é o combustível, tem várias informações, você precisa ser específico, e senão ele vai te dar um resumão. O foguete foi criado lá no ano de tanto com tanto, por tal pessoa, e talvez é a informação que você não precisa. Então, faz o teste aí, abre o GPT, fala para ele fazer um exemplo, uma ata de reunião para você, um checklist das suas atividades, pede para ele, mas pede algo que você faça, para você fazer esse comparativo, e aí depois você me fala se realmente seu chat GPT ele pode fazer tudo isso que eu estou falando. Ó, para a aula não ficar longa, tá? Vou dar uma pausa aqui, vamos para a próxima aula, e tem um assunto muito importante na próxima aula que você precisa entender. Chat GPT, pouquíssima coisa que a gente falou aqui, você já viu que é uma máquina, é super máquina, ele faz coisas assim absurdas. Mas tem um detalhe, tem 3 habilidades que são essenciais para a gente poder fazer a gestão da nossa equipe, cuidar dos nossos colaboradores, da nossa empresa, do nosso trabalho, que o chat não tem ainda, tá? E é isso aí, você tem. Se você não tem, tá fácil de você aprender, treinar. O chat mesmo, ele aprendendo, ele não consegue aplicar. Então, quer saber quais são essas 3 habilidades? Vai lá, me encontra na próxima aula que eu vou explicar para você e vamos dar mais uma pincelada aí como que funciona esse chat GPT.